Olá, amigos do CEMED. A gente vai falar aqui a respeito de gráfico e a minha intenção com esse vídeo é justamente mostrar o comportamento dos gráficos mais difíceis de imaginar. Difícil assim, mais ou menos, né? Porque depois que se acostuma é mais fácil. Agora eu queria dar uma dica: é o seguinte: presta atenção nos gráficos, lembra do comportamento geral dos gráficos, porque a partir do comportamento geral deles você é capaz de elaborar as predições dos gráficos. Então vamos ver esse daqui primeiro, que é o gráfico do log de x, né? Log de x, como todo mundo sabe, é definido para que o x não possa ser negativo, ou seja, x tem que ser maior que zero, tá? Maior que zero, ele não pode ser zero, porque não tem log de zero, não se define log de zero. Ah, mas pode ser log de 0,0000001? Pode, olha só. Repara onde está o zero aqui, ó. É que esse programa que eu uso para o gráfico, que ele não é muito bom assim no gráfico, mas essa linha vermelha que você está vendo aqui não encosta no eixo y, que é o eixo das ordenadas, não encosta, tá? Ele vai explodir para menos infinito, tá? Conforme se aproxima de zero, mas nunca vai existir para zero. Portanto, esse gráfico não se define para valor igual a zero. Bom, de modo que à medida que eu vou aumentando x, por exemplo, x igual a 1 é zero. Oi? Você falou que não existia? Presta bem atenção. O que não existe é o log de zero, tá? O log de zero não existe. Veja bem, o que não existe é o log de zero. Log cujo x que você coloca aqui seja zero. Não, log de zero não tem. Agora, o log de 1 é zero. Então, o log de 1 é zero, mas não tem log de zero. Entende que o que não vai existir aqui é um log de zero, mas o y pode ser zero. E ele é, olha aqui, quando você está falando do log de 1. Tá? E aí, conforme você vai aumentando o valor de x, vai aumentando, obviamente, o valor do log, o valor do y. Agora, veja só, quem é log de 10? Log de 10 é 1. Se você subir aqui, você vai bater justamente na linha do 1. Realmente, eu não fiz muito retinho, não, mas dá para ter essa noção. Esse é o comportamento geral. Então, toda vez que alguém perguntar para você, como que é o gráfico do log de x? Bom, ele explode para menos infinito para o domínio positivo e vai bem devagarzinho subindo à medida que o domínio vai sendo cada vez mais positivo, certo? Então, não se define para o domínio para valores menores ou igual a zero, certo? Esse é o gráfico. Agora, veja o que eu vou fazer com esse gráfico. Eu vou inverter ele. Mas como assim? Vou inverter. Simplesmente, olha, aqui era log de x, aqui é menos log de x. Então, aquele gráfico que você via que estava fazendo isso aqui, ó, passava aqui no 1 e explodia para cá, né? Quer dizer, ele explodia para menos infinito aqui e ia crescendo devagar aqui. Ele vira, ele inverte, ou seja, explode para mais infinito aqui e vem devagar aqui. Veja que esse sinal não tem nada a ver com o x, tem a ver com o log de x, com ele inteiro. Percebeu? Então o gráfico inverte, é um gráfico simétrico, tá bom? Bom, vamos para o próximo gráfico aqui. Olha só, esse gráfico que eu fiz aqui é o seno de x. Gente, tem que acostumar com esse gráfico. Ele está relacionado à circunferência trigonométrica. Se você não entende que é seno e cosseno, você precisa entender como é medido isso na circunferência trigonométrica para entender o gráfico periódico do seno de x. Veja só, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, então está aqui marcado, seno de π é 0, seno de, no caso, 3π sobre 2 é menos 1, então ele vai variar de 1 até menos 1. Repara que a imagem dele fica restrita a esse intervalo, certo? Bom, eu quero brincar um pouquinho com esse gráfico, ressaltando que ele é um gráfico periódico. Eu quero brincar um pouquinho com ele de que maneira? Eu vou pegar esse gráfico e vou fazer isso. Eu mantive o azul e coloquei mais um gráfico, um outro gráfico. Esse gráfico que você está vendo aqui é esse aqui de cima, tá bom? O que aconteceu? O que tem de diferente desse para esse? O 2. Só que o 2 está sendo somado a todo o gráfico seno de x. Portanto, o que aconteceu com essa linha azul de baixo? Ela simplesmente subiu 2 unidades todos os seus valores. Então, vamos lá. Pega o menor valor do gráfico azul, menos 1. Soma com 2. Dá 1. Então, olha só. Então, esse valor aqui foi somado com 2.
Então, veja, nesse momento, o 2 apenas está sendo somado ao seno de x. Então, todos os valores do gráfico serão acrescidos 2. É como se eu levantasse o gráfico. Você é capaz de compreender que se eu colocasse menos 2, esse gráfico iria descer, ok? Bom, vamos brincar mais um pouquinho com ele. Vamos pegar e vamos fazer esse daqui, olha. Esse daqui é 2 seno de x mais 1. Veja, agora mudou totalmente a cara da coisa, né? Eu multipliquei o seno de x por 2 e somei mais 1. Uai, então o que aconteceu? Repara que lá no primeiro gráfico que a gente tinha, a imagem ela ia de menos 1 até mais 1. Repara que a imagem ela vinha de menos 1 para mais 1, ou seja, todos os valores só iam até 1 ou menos 1, aqui embaixo, dentro desse intervalo. Agora, quando eu multiplico por 2, repare que que vai acontecer? Vai espichar o gráfico. Você repara que o intervalo vai subir? Só que além de espichar, eu estou somando mais 1. Então, se eu não tivesse somado mais 1, apenas eu estaria fazendo o quê? Espichando 2 unidades, ou seja, o que era 1 ia virar 2, o que era menos 1 ia virar menos 2. Mas aí eu somei 1. Então, vamos dar uma analisada com todos eles juntos? Repare. Claro, eu só deixei a equação de um deles, né, a função de um deles, que é o do meio. Repara que no gráfico laranja, esse aqui de cima, tá, que eu estou apontando aqui agora, esse daqui, nós temos aquela função seno de x mais 2. Nesse gráfico vermelho aqui de baixo, a gente tem a função seno de x apenas. E esse gráfico do meio nada mais é do que 2 seno de x mais 1. Então, veja que o comportamento, a curva do gráfico, ela vai se comportando justamente relacionado aos valores que você está fazendo aqui. Uma hora eu somo, outra hora eu multiplico, então eu preciso ficar atento a esses comportamentos do gráfico original, que é esse aqui, tá? E ver quais são as variações. Ou seja, se o gráfico original vai de menos 1 a mais 1, se eu multiplicar, eu multiplico esse intervalo. Se eu somo todo mundo. Se eu subtraio todo mundo. Então, conheça o comportamento geral do gráfico original. Conheça, então, o comportamento do gráfico geral, do gráfico original, certo? Bom, vamos avançar aqui, lembrando o seguinte. Eu vou fazer aqui esse gráfico, que é o gráfico da exponencial de x. Exponencial, ela tem como base um número que é chamado número de Euler. É esse valor 2,718 e parará. Esse valor é um valor adotado através de várias teorias matemáticas, que a gente não vai discutir agora, mas que ao invés de a gente escrever esse 2,718, a gente pode escrever apenas E, número de Euler. Essa base, quando elevada a um valor x, ela vai dando valores cada vez maiores ou cada vez menores. Repare que quando qualquer valor, qualquer base é elevada a zero, olha só, o zero está aqui, tá vendo? Tudo que você elevar, que o x tenha o valor igual a zero, vai resultar numa igualdade igual a 1, tá? Todos os valores serão igual a 1. Então, você vê pelo gráfico que quando o x for zero, o valor vai ser 1. Quando o x for negativo, todos os valores vão estar entre 1 e 0. Por quê? Lembrando que na potência, toda vez que eu elevo uma base a negativo, eu inverto e vira 1 sobre a base. Então, cada vez que eu aumento o valor em módulo do x, por exemplo, menos 1000, eu vou ter 1 sobre e elevado a 1000. Então, vai ser um número muito pequeno, mas ele nunca, nunca, nunca vai ser zero. Como assim nunca vai ser zero? Eu nunca vou ter um valor que vai fazer agora com que o y seja zero. Nunca. Eu vou aproximar muito. Vou aproximar de 0,0000000. A gente não tinha o valor zero no log. Né? Isso aqui não vai ocorrer nunca. Lá a gente tinha. O log dava zero. O y dava zero. Agora não tem mais. Agora quem que pode ser zero? O x. Então veja que é uma inversão. Uma é função inversa da outra. Lógico que não para o mesmo caso. Depois a gente vai fazer um post mais específico. Agora eu vou trabalhar com esse gráfico aí. Vou pegar ele mesmo e vou fazer aquilo que eu já tinha feito. Vou colocar um menos, olha só. Estava para cima,
agora está para baixo. Repara que agora todos os valores serão negativos. Pessoal, não é que a exponencial vai resultar no número negativo. Isso aqui, esse sinal de menos, ele está fora da exponencial, ele está multiplicando a exponencial por menos 1. Então, é como se eu pegasse todo o gráfico daqui e multiplicasse por menos 1. Eu simplesmente multiplico por menos 1 e todo o gráfico vai descer, vai inverter como aconteceu aqui, certo? Esse é o comportamento padrão dos gráficos padrões. Existem muitos outros gráficos, existem muitas variações. O que me interessava é que você compreendesse que eu estou trabalhando com valores e curvas no gráfico. Então, se você estudar os gráficos, conhecer o comportamento dos gráficos originais, você vai se dar muito bem na manipulação dos gráficos. Então, só para revisar aqui mais uma vez, que eu acho que o caso mais importante é esse. Seno de x, seno de x mais 2, ou seja, eu levei o gráfico para cima, 2 seno de x mais 1, eu espichei o gráfico e ergui ele. Se eu não tivesse esse 1, por exemplo, o que ia acontecer? Ao invés de dar 3 aqui, ia dar 2. Ao invés de dar menos 1 aqui, ia dar menos 2. Então, o gráfico ia ser de menos 2 a mais 2. Veja? Ele só espicha, ó. Ele só espicha, mas ele não muda. Agora, eu coloquei o mais 1, então eu joguei todo o gráfico para cima. Então, eu ergui ele. Tá? É isso que acontece quando você tem essas variações dos gráficos originais. Certo? Então, nós vamos pegar o gráfico original que todo mundo conhece como x², que é esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui que eu estou apontando, tá bom? A partir do momento que eu somo 2 nele, repara o que vai acontecer com ele. Ele sobe e vem até aqui. Fica com o azul, ó, tá vendo? Mais 2x² mais 2. Agora, veja o que acontece quando eu simplesmente pego o sinal negativo aqui e multiplico ele pelo x². Ele inverte. Ele estava aqui, ele inverteu para baixo. Repara, olha, desceu. Simplesmente todos os valores desceram. Agora vamos supor que eu ainda pegue isso e some mais 1. Coloque mais uma unidade aqui. O que vai acontecer? Esse gráfico aqui, azul, vai simplesmente subir. Subiu para cá. Então, veja que eu posso brincar com a curva, né? Curva original mais 2, curva original ao contrário, menos a curva, e curva original ao contrário, mais 1, ou seja, ela está ao contrário, mas ela subiu 1 ponto. Tá? Dessa maneira, a gente consegue visualizar melhor. Espero que você tenha entendido, compreendido. E se tiver alguma dúvida, manda e-mail para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!